aí, galera? Começa agora mais um Espaço Universitário. Hoje nós vamos mostrar o trabalho dos alunos de jornalismo das Faculdades Integradas Rio Branco, que entraram nos bastidores do teatro e contam o dia a dia dessa arte secular que sobrevive há muito tempo, com muita luta e desafios. Espaço para Por Trás das Cortinas. Então, aquilo que se chama teatro foi trazido para o Brasil pelos jesuítas a partir da década de 50 do século XVI. Chegou aqui na Terra, encontra lá uma porção de índios que não tinham nada a ver com a cultura católica portuguesa e a partir daí resolvem então se utilizar do teatro como uma forma de se fazer propaganda ideológica, de se fazer catequese. Ele tinha claramente uma função social, uma função política e, sobretudo, uma função ideológica. Então, para isso, os jesuítas, principalmente o padre José de Anchieta, né, vai acabar escrevendo bastante teatro, mas é um teatro assim. É um teatro que ou é feito ao ar livre, ou é feito na porta, na entrada das pequenas igrejinhas que existiam. Com a proibição da igreja com relação às atividades teatrais, os negros, forros ou não, no século XVIII, a maioria forros já libertados, que foram os artistas, entre aspas, a participar das representações teatrais. Então, quem ia assistir eram os brancos que tinham dinheiro. Só que o branco que tinha dinheiro, ele queria ver, ele não queria representar. Então, o que acontecia é que muitas companhias eram formadas por escravos. Eles usavam, então, afrodescendentes, que existia uma diferença étnica aí entre os atores e o público. Isso diminuía muito com a utilização de farinha de trigo. O teatro era feito basicamente, em sua totalidade, por homens. E aí tem aquela coisa, o ator que tinha que representar o personagem feminino, ele acaba sendo chamado de travesti, né? Então, é interessante a gente imaginar que as primeiras Julietas provavelmente foram meninos. No século XIX, portanto, os primeiros espetáculos nacionais, entre aspas, que vão surgir, foram pelas mãos de João Caetano. Ele atua e dirige uma obra chamada Juiz de Paz na Roça e Antônio José e o Poeta em Inquisição de Gonçalves de Magalhães. O primeiro importante movimento em teatro no Brasil vai ser exatamente o romantismo, que copia ipsis litteris aquilo que se fazia na França. Aí a gente tem a formação mesmo do teatro nacional, como foi o próprio romantismo na literatura. E no teatro, na dramaturgia, vai ocorrer a mesma coisa. Você tem a incorporação dentro do romantismo, no Brasil, de tipos que até então não eram reconhecidos como tipos brasileiros. Você começa a ter devagar ainda, o português falado em cena é um português castiço, é um português ainda que tem muito sotaque português, mas devagar você já começa a introdução em cena de outros regionalismos aí, de outros sotaques. O realismo no Brasil historicamente aparece em 1855 no Rio de Janeiro. O Teatro Ginásio Dramático é fundado e monta-se aqui aquilo que estreava há 2 anos, 1 ano e meio antes em Paris. Então, quem está aqui e que não tem condição de conhecer a Europa, talvez pela primeira vez tenha conseguido ver um teatro de maior qualidade, um teatro com mais condições técnicas. Porém, a gente só começa a falar mesmo mais seriamente do realismo e dos elementos realistas
no teatro quando o realismo propriamente já não existe mais como estética. Nesse período, a gente tem grandes autores escrevendo teatro no Brasil, como é o caso do Machado de Assis. Mas um teatro que pode ser muito legal até enquanto dramaturgia, mas que não serve, não tem valor para ser encenado. O meu pensamento sobre o teatro moderno no Brasil, ele ocorre mesmo com aquele que é também o nosso maior dramaturgo, acho que incontestável, que é o Nelson Rodrigues. O segundo texto do Nelson Rodrigues, O Vestido de Noiva, é quando você tem um texto dramatúrgico absolutamente moderno e você tem, em função do Ziembinski, que é quem dirigiu esse espetáculo, você tem a primeira obra de teatro moderno montada em terras brasileiras. É a primeira vez que o jeito de se falar na rua vai para o palco, porque até então você tem aí um padrão de português para a cena, que é o português culto, que não corresponde em absoluto à oralidade que até então havia. Em 1948 estreia o TBC, Teatro Brasileiro de Comédia. Como empreendimento, o TBC vai muito bem e é uma empresa capitalista, produtora de espetáculos teatrais. O TBC ele tinha a escala industrial, algo que depois vai tentar ser transportado para Veracruz, que é essa escala industrial na produção. Foi uma iniciativa de um empresário italiano, Franco Zampari. O grupo montou 144 espetáculos ao longo de sua carreira, formou profissionais absolutamente significativos e pela primeira vez na história do teatro brasileiro, uma companhia contratou profissionais com contrato de trabalho, carteira assinada. Os atores talvez mais importantes da cena brasileira desfilaram nessa época no TBC, tá? Tônia Carreiro, Maria de la Costa, Sérgio Cardoso, diretores como a gente já falou do Ziembinski, Antunes Filho. Então o TBC tem esse papel, tá? Como um espaço, um local que fez nascer muita companhia de teatro importante para o Brasil. Você tem um cara chamado Oduvaldo Viana, que é um autor bastante significativo. E você tem, claro, o Procópio Ferreira, que nesse período, ele se consolida como o grande ator brasileiro. Paulo Altran, Sérgio Cardoso, Leonardo Vilar. Então você tem grandes nomes, destacadamente Cacilda Becker foi a grande estrela do teatro brasileiro, né? Esse momento é um momento de formação da indústria cultural brasileira. O rádio já estava se tornando um grande sucesso, a televisão começa a ser incorporada na vida do brasileiro. Não é que existe um abandono da sala de teatro em função de um veículo mais isso ou mais aquilo. Não, é só uma questão mesmo de mercado. A televisão pagava aos sujeitos salários, então sobreviver com quase morrendo de fome e ter uma vida um pouco mais dignizada, é claro que os sujeitos preferiram a dignização. O teatro, apesar de ser entretenimento, é essencialmente uma manifestação artística, uma manifestação cultural. É que, infelizmente, é um país ainda que não tinha hábitos culturais enraizados. Até aí não tinha acontecido nada mais grave no teatro, até 1968, quando você tem a instalação do Ato Institucional número 5, que dá plenos poderes à censura, à repressão, ao governo militar. O principal interesse, tanto dos militares quanto dos empresários brasileiros que legitimaram e bancaram a ditadura, era desestabilizar com os movimentos esquerdizantes, vamos dizer assim, de conscientização que vinham se desenvolvendo no governo Jango Goulart.
Roda Viva é o grande exemplo de censura no teatro, eu acho. O pessoal do Comando de Caça aos Comunistas entra lá e acaba com o espetáculo, dá porrada em todo mundo. E de verdade muita gente fala que foi por engano, porque eles queriam bater nos caras do Feira Paulista de Opinião, mas o espetáculo tinha acabado, então para não perder viagem eles pegaram os caras do Roda Viva lá no Teatro Ruth Escobar, isso aconteceu. Depois de 68, os processos de perseguição se intensificaram e de uma maneira bastante acentuada, bastante significativa. Os professores podiam assistir ao espetáculo e dizer proibido em todo o território nacional. Foi um estratagema fantástico no sentido de instaurar o medo nos sujeitos para que eles não investissem em obras que pudessem contestar o próprio regime. É um momento em que praticamente você quase mata a arte e a cultura no Brasil em função dos abusos da censura. Um dos grupos mais significativos e que vai trazer, sobretudo, a consciência da formação do coletivo vai ser um grupo carioca chamado Asdrubal Trouxe o Trombone. Esse grupo trouxe uma nova, digamos assim, uma nova mentalidade de pensar teatro para burlar a censura e para trazer determinadas questões, fundamentalmente, no caso deles, a questão do deboche. No Brasil, houve uma grande luta dos artistas de modo geral. Os artistas de circo, de teatro, de ópera, de dança. Tá? Então, foram 40 anos de luta, entendeu? De muitas idas a Brasília, no Congresso, lutando para ver a profissão ser regulamentada. No dia 24 de maio de 78, a profissão foi regulamentada no governo do penúltimo ditador, que foi o Ernesto Geisel. Tá? E aí, em outubro do mesmo ano, veio o decreto que regulamentou de vez a profissão. Em 1978, termina o AI-5. A partir daquele momento, você começa a ter uma retomada da cultura nacional. E o teatro, muito parecido com as outras manifestações artísticas, o teatro também vai para essa busca de uma retomada de valores culturais, de valores estéticos. Já a partir da metade dos anos, final dos anos 80, dos anos 90, o teatro é um teatro muito formalista, né? O que interessava era a encenação, era a riqueza de detalhes no figurino, na luz, no cenário. Houve aí um problema aí de falta de percepção do que estava acontecendo, principalmente dos anos 90 e a primeira década do século XX. E aí se começou uma discussão sobre o próprio teatro e aí se percebeu que essa é a característica do teatro contemporâneo. Então, se você vai assistir, por exemplo, um espetáculo hoje de teatro contemporâneo, você vai encontrar um teatro que está discutindo o próprio teatro. Vamos para um rápido intervalo e não saia daí que a gente volta já já para conferir o fim deste trabalho.